A graça e a paz, minha irmã querida, minha irmã amada, minha irmã do Senhor. Estamos aqui reunidas para refletir um pouquinho sobre a nossa jornada na vida e como nós temos conduzido a nossa jornada. Deus, Ele tem revelado, mostrado algumas coisas nesse tempo que nós gostaríamos de compartilhar com as irmãs, entendendo que nós estamos nessa jornada com a base em Romanos 12:2, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semana passada não foi possível nós estarmos gravando conteúdos. Nós temos uma construção aqui na frente, aqui fora no condomínio. E assim, o barulho ficou inviável para fazer as gravações. E nós também tivemos uma agenda muito cheia na semana passada, e os horários que poderia gravar, não foi possível fazer as gravações. Então, mediante tudo isso que nós estamos vivendo, mediante a agenda, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho que está. Estou aqui recolhida, toda trancada na cozinha, mas mesmo assim o barulho ainda está muito alto. E a gente estamos também em um novo projeto, iniciamos esse novo projeto. E a gente tem tido muito tempo dedicado a este projeto, e daqui a alguns dias nós estaremos compartilhando com vocês. Mas nesse momento, o que foi acertado melhor, para que a gente não perca e não pare de levar a mensagem do Evangelho. Então nós entendemos que seria melhor nós gravarmos e estarmos juntos 2 vezes na semana, que serão as terças e quinta-feira. E no mesmo horário a gente vai estar disponibilizando conteúdos, reflexões dentro do proposto pelo Senhor aos nossos corações e por tudo aquilo que nós temos visto e aprendido. E uma das coisas que eu tenho pensado muito fortemente, que Deus tem bradado no meu coração, que também faz parte da nossa jornada da vida, é o quanto nós precisamos ter cuidado com as nossas conexões. E quando eu falo de conexão, tem a autoconexão, que é eu conectada comigo mesmo. Tem a conexão que nós temos com o Senhor, com o Espírito Santo. E tem a conexão com as outras pessoas. E quando a gente fala em ter cuidado, em nenhum momento a gente está dizendo para que haja algum tipo de discriminação, algum tipo de entendimento, tipo eu sou melhor, porque isso não é verdade. Eu sou a boazinha, também não é verdade. Eu sou a queridinha, não é verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, todos, e é por todos que Ele entregou o seu único Filho. Então, quando nós precisamos refletir sobre as conexões que nós fazemos, nós temos que ter um entendimento claro de que nós não estamos numa posição diferente das demais pessoas. Nós estamos numa posição a qual nós estamos não nas mãos de qualquer outro, mas nas mãos do nosso Senhor, do nosso Criador. E essa convicção ninguém jamais pode nos tirar, porque das mãos do Senhor ninguém pode tirar você, ninguém pode me tirar, ninguém pode tirar a sua família. Mas eu posso decidir não estar mais nas mãos e no controle do Criador. Eu posso não querer mais estar nas mãos do Senhor. Eu posso decidir não estar mais em Deus. E aí eu pensando nas conexões que nós fazemos na vida, toda
decisão, toda ação, todo comportamento, ele vai trazer consequências boas e ruins, e a gente já tem aprendido isso nesse tempo. Então, assim, a gente tem que ter um entendimento que nós temos que estar preparados, não é nos isolar, mas eu vi recentemente um pastor falando sobre isso, que a gente vai falar um pouquinho. Não é isolar, mas se posicionar. Nós precisamos sim, enquanto homens, mulheres de Deus, nos posicionar. Se posicionar em prol do lado A ou B, não. E a nossa posição é em favor do reino, é em favor da palavra, é em favor da Bíblia Sagrada. Não existe outra posição do cristão que não seja a Bíblia, que não seja o reino de Deus. Então a gente precisa ter muita clareza nos dias que nós estamos vivendo. Muitas vezes a gente observa e lê e vê as pessoas dizendo que os tempos são difíceis, que o mundo está estranho, e eu consigo, infelizmente, concordar. Existe alguma estranheza no ambiente, uma estranheza no ar, algumas coisas realmente, uma esfera espiritual foi alterada. Eu não sou talvez a mais indicada para falar de esferas espirituais alterada. Eu não sou profunda no assunto, mas eu consigo discernir em Deus que houve realmente uma mudança, e nós precisamos nesse momento nos adaptar a esse novo momento, mas entendendo que não é hora de baixar as armas de guerra. A hora é de combater o bom combate. E o bom combate se combate como? Batendo boca nas redes sociais. O bom combate se combate como? Brigando com as pessoas no trabalho. O bom combate se combate como? Se isolando. O bom combate se combate como? Saindo dos convívios das pessoas, não falando com elas. Claro que não, amados. Não é assim que nós combatemos o bom combate. E as esferas espirituais, elas têm que ser combatidas nas esferas espirituais. Não é aqui, não é nesse contexto, não é nos isolando, não é brigando, não é saindo, não às vezes a gente até se finge, né, que não está entendendo para não se comprometer. Não é dessa forma. A gente tem que entender que a gente precisa combater o bom combate no mundo espiritual em oração. Não existe outra momento, outra situação, outra ação, outra condição, outra arma nesse momento que não seja oração, que não seja a palavra, que não seja orar a palavra, declarar a palavra, viver a palavra. Porque olha só, se eu oro a palavra e declaro a palavra e não vivo a palavra, tem alguma coisa errada. Para eu orar, declarar, eu preciso viver essa palavra. E antes mesmo de orar e declarar, eu já preciso viver. Eu já preciso viver na conformidade do Senhor, daquilo que a Bíblia tem me orientado, me ensinado, me estimulado a fazer. Então eu vivo e entro nessa batalha e declarando a palavra, orando a palavra e fazendo a minha parte. Porque nós precisamos entender que a nossa ferramenta de combate, a nossa arma de combate, ela é a nossa fé. Então a gente agora entende que a gente precisa verdadeiramente crer e nos aprofundar em Deus na fé. Porque se não for assim, nós verdadeiramente temos um problema que nós vamos precisar lá na frente pagar essa conta, maior ainda. Então, hoje, Deus tem nos chamado para o bom combate.
Deus tem nos chamado para o bom combate, só que nós viemos de uma situação onde nós fomos mal acostumados. E uma das coisas que o Senhor Ele liberou, e eu até inclusive falei na nossa consagração lá na igreja semana passada, eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia: protejam as suas mentes. Protejam, irmãos. O bom combate, ele precisa ser combatido. Não é fingindo que nada está acontecendo que nós vamos combater o bom combate. Mas uma das coisas que nós precisamos é, como eu acabei de falar, viver esse evangelho. E aí a gente vive o evangelho como? A primeira coisa que a gente tem que entender é renovar a nossa mente, transformar pela renovação do nosso entendimento. Proteja a sua mente. Minha irmã, proteja. Se você não entender isso, você é um alvo fácil. Proteja a sua mente. Aqui é campo de batalha. Se o campo de batalha aqui ele já é um campo de batalha difícil, imagina o campo de batalha daqui. Imagina, proteja a sua mente. Foi a palavra que Deus liberou para mim nesses dias e eu estou compartilhando com você. Minha irmã, proteja a sua mente, proteja o seu entendimento. Como você pode fazer isso? Estimulando a sua mente, colocando ela para ser estimulada com a palavra de Deus. Porque quando vier qualquer informação contrária, qualquer orientação contrária, qualquer ideia contrária, você vai ter como comparar. Porque você já foi exposto à palavra. E aí você vai fazer essa comparação, você vai dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não é assim. A Bíblia está falando outra coisa. E a gente precisa ter esse entendimento claro. Porque se eu não sei, se eu não estou agora protegendo a minha mente, expondo ela à palavra de Deus, expondo ela aos ensinamentos do nosso Deus, expondo ela a tudo aquilo que Deus Ele reservou e tem prometido para nós, qualquer informação, eu posso ser um alvo fácil. E como é que eu vou combater o bom combate sendo um alvo fácil? Como é que eu vou combater o bom combate se eu nem conheço a palavra? E quantas irmãs que hoje talvez estejam nessa condição e o Senhor está chamando você. O Senhor está chamando a mim, o Senhor está chamando a nós para combater o bom combate, irmãs. Não tem mais para onde fugir, não dá mais para se isolar, não temos mais como fingir que não está tudo bem. Nós precisamos sim combater o bom combate, nos posicionar, dizer que nós somos filhas de Deus, que o que rege, a minha constituição é celestial, a minha pátria é celestial, e a minha pátria celestial, a minha constituição celestial, ela tem leis, normas próprias, leis próprias, diretrizes próprias, ordens próprias, organização própria. E quando eu entendo isso, eu não vou estar sujeita a outro tipo de orientação que não é da palavra de Deus. Só que nós viemos de um momento que nós ficamos muito acomodados em algum momento na nossa fé. Porque a gente começa a simplesmente achar que tá tudo bem se eu não orar, tá tudo tranquilo, tá tudo bacana, Deus é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar da minha casa, Ele é bom e a gente não duvida disso, Ele cuida. Mas a gente precisa entender, e isso eu já falei em algum vídeo lá atrás, irmã, não dá mais tempo da gente ser enganado. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. Entenda isso.
Não existe evangelho sem renúncia. E a própria Bíblia diz que nós devemos o quê? A cada dia renunciar ao nosso eu, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir rumo a cada dia, orientado pela pessoa do Espírito Santo. Mas a gente quer um evangelho fácil. A gente quer um evangelho onde a gente não precise renunciar a nada, onde a gente não precisa negar nada, onde o nosso eu, ele aflora, ele impera, ele está comandando. Minha irmã, entenda, o comando da sua vida não está no teu eu, está no Senhor. O comando da tua vida precisa estar em Deus. O comando da tua história, da tua vida, ele precisa estar na pessoa do Senhor, representado pelo Espírito Santo de Deus. Não sou eu mais que mando em mim, porque eu entendi que o governo da minha vida está na mão do Senhor, não está na minha mão. E a gente vai precisar encarar essa verdade, por mais difícil que seja. A gente vai precisar encarar essa verdade, por mais doída que seja. A gente vai precisar encarar essa verdade, por mais que agora, nesse momento, você rejeite. Mas em algum momento da sua vida, isso aqui que você está ouvindo vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque nós precisamos ter clareza naquilo que nós temos, a quem nós servimos. A própria Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Nós temos um Senhor, nós temos um senhorio, nós temos um comando, nós temos um Pai. E diante desse Pai nós estamos. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem demonstrado a sua bondade, o Senhor está conosco todos os dias, sim. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Em nenhum momento a Bíblia isenta a parte do homem. Em nenhum momento a palavra de Deus diz, olha, faz o seguinte, você não precisa fazer nada, vive a tua vida, vive aí no teu, aflora a tua carne, vive no teu entendimento, vive nos teus sofismas, no teu engano, que está tudo bem, você não precisa fazer nada. Não, não é assim. Óbvio que nós sabemos que o preço foi pago, mas agora tem a nossa parte. A nossa parte não foi isenta. E a nossa parte é negar a mim mesmo todos os dias. Eu preciso negar a mim mesmo só uma vez. Não, é todo dia. É a velha luta da carne contra o espírito, militando todos os dias na nossa vida. E a carne quer e o espírito diz, não, peraí, vem pra cá. Não, mas eu quero aqui. E aquela velha briga. E nós precisamos entender isso. É negar a mim mesmo todo dia. É resistir às minhas tendências humanas e carnais e me levantar em Deus e dizer, Deus, eu estou aqui para cumprir aquilo que tu sonhou um dia para mim. Tem muitas pessoas querendo que o Senhor cumpra o propósito dele, aquilo que um dia ele sonhou para você, fazendo aquilo que você quer. Não é como a gente quer, não é da forma que eu quero, não é da maneira que eu quero, não é da maneira que eu escolhi. Eu preciso me sujeitar a uma autoridade. A gente não se sujeita a uma autoridade terrena? Você vai lá para uma autoridade terrena e diz, olha, você está fazendo errado. Você não pode fazer assim, porque você tem que fazer do jeito que eu quero. A gente não faz isso. A gente não faz isso. E mesmo contra a nossa vontade, a gente obedece à autoridade terrena. Mesmo contra a nossa vontade, a gente faz aquilo que a gente nem quer, porque a gente está numa condição terrena de uma autoridade, que pode ser um governamental, que pode ser da empresa, o seu líder, que pode ser qualquer outra organização que você esteja sujeito a uma autoridade humana. E por que com Deus é diferente?
Por que com Deus tem que ser diferente? Porque com Deus eu quero dizer o que é que Ele tem que fazer. Porque com Deus eu tenho que dizer, não, mas eu não quero, eu não faço, eu não sou assim, eu não sei. Por que com Deus tem que ser assim? E por que aqui, nesse campo terreno, a gente se sujeita igual uns ovelhinhos, uns cordeirinhos, e fica ali sujeito. Não, vou lá, chefe, eu vou lá, patrão, eu vou lá fazer. Mesmo quando você não quer, você vai lá e faz. E com Deus não é assim. A gente quer dizer a forma que Ele tem que fazer. Não, Deus, eu não quero desse jeito. Eu não quero dessa forma. Não é assim. A gente só falta dizer assim, Deus, tu tá errado. Gente, que isso? Que mundo é esse? Eu consigo realmente ter um estranhamento nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo as pessoas barateando o evangelho, dizendo que você vai ser salvo de qualquer jeito. Não, meu irmão, não é de qualquer jeito. Você tem que fazer a sua parte. Negar a si mesmo todos os dias, carregar a sua cruz e seguir. Viver sobre o comando de uma autoridade maior que é o Senhor. Estar debaixo desse governo que é Cristo. E às vezes a gente... Eu recentemente vi pessoas, irmãs, já está no tempo da gente acordar. E eu não estou fazendo crítica a ninguém aqui, eu gosto de reiterar, a única crítica que eu costumo fazer é a mim mesma. Mas enquanto cristã eu preciso me posicionar. Eu não estou criticando, quero que entendam, não existe um conteúdo de crítica, mas eu preciso entender o que está acontecendo. E olha, a crítica é para cá, mas é para cá, eu preciso me posicionar. Existem pessoas barateando o evangelho de uma proporção que eu realmente não consigo entender como essas pessoas, elas ainda conseguem ter um número de pessoas e ainda diz assim, meus seguidores. Gente, que isso? Que mundo é esse? Meu Deus, nós seguimos Jesus, não tem isso de seguidores, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo, nós fazemos parte da mesma pátria celestial. Porque os meus seguidores... E aí eu vejo pessoas na internet oferecendo profecia, cobrando profecia, e ainda dizendo... Eu não sei nem se eu acho graça ou se eu choro. Eu revelo passado, presente e futuro. Gente, que isso? Ai, meu Deus, não acredito. Eu tô rindo de nervoso. Porque eu não consigo entender. E existem muitas pessoas, amém, glória a Deus, aleluia. Eu digo, meu Deus, que estranhamento que eu estou tendo nesse tempo. Eu revelo o passado, o presente e o futuro. Mande o seu comprovante do Pix. E aí eu vou orar por você. O evangelho não é um mercado. O evangelho não é um mercado. Eu fico pensando que talvez hoje, se o Senhor tivesse lá no tempo dele, ele derrubou as mesas dos cambiadores. Hoje ele derrubaria a internet. Talvez, né? Dentro desse contexto. Vamos entender. Hoje a gente está num momento da vida que a gente não pode falar. A gente tem que ter pisar em ovos para falar. Porque uma fala nossa, ela pode ser interpretada, ela pode ser cortada. E aí as pessoas usam isso de uma forma fora do contexto. E a gente tem que ter muito cuidado. E aí as pessoas... eu preciso que você entenda que nós estamos os dias... Eu vou voltar. Eu tenho visto dias com estranhamento. Principalmente com o que se vende, com o que se fala, com o que se observa do evangelho. Porque quando a gente tem um evangelho genuíno pregado, quando a gente começa a dizer que pecado é pecado, dar nome ao pecado, que pecado ele precisa sim estar ali confessado, que eu preciso carregar a minha cruz, negar a mim mesmo. Aí esse evangelho ele é criticado, ele é bombardeado, ele é massacrado. Mas esse evangelho, que pode tudo, que você é o que você é, o que você quer,
ele é legal. Não, gente, pelo amor de Deus, que mundo é esse? Que mundo é esse, Jesus? Que mundo é esse? E aí vem muita gente reforçar isso. Porque não tem entendimento de Deus, da palavra, do que Deus tem nos chamado para fazer nesse mundo. Claro e evidente que nós amamos a todos, mas o pecado tem nome. Não dá pra gente dizer, você é um pecadorzinho melhor do que esse aqui. Não, não tem isso, não existe isso. E aí o que acontece? E aí a gente vê as pessoas pedindo, pagando. Gente, pelo amor de Deus, saia dessas conexões, saia, proteja a sua mente, saia de grupos que você vê que eles não falam da palavra, saia de grupos que você percebe que não estão de acordo com o evangelho do reino, saia de grupos de pessoas que estão pedindo Pix. Hoje a gente vem num momento que a gente percebe que os profetas do Pix. Gente, que é isso? Que mundo é esse? E a gente justamente iniciou esse momento falando de conexões. Eu conheço pessoas que elas fazem parte de vários grupos e não aprendem nada. Elas não são edificadas pela palavra, elas não são ensinadas, elas simplesmente estão ali e elas estão muitas das vezes sedentas. E elas acreditam nas pessoas, porque começam a falar em língua estranha, e começam a falar uma língua estranha, e aí de repente as pessoas, está falando língua estranha de Deus. Gente, pelo amor de Deus, palavra de Deus, é a palavra que você precisa, é a palavra que vai libertar você, é a palavra que vai fazer a diferença na tua casa, é a palavra que vai dar solução para o teu casamento, é a palavra que vai libertar o teu filho, é a palavra que vai tirar você desse conflito, é a palavra que te cura, que te sara, que te restaura. Palavra, a partir de um momento que você tem ali orando, clamando e declarando a palavra. Aí as pessoas estão num momento de conexões fáceis, e aí vem, e aí transfere o dinheiro, nem conhece a pessoa, nem sabe a índole da pessoa, nem sabe de onde veio a pessoa, não tem nenhuma referência da pessoa. E aí de repente você envia para cá. E aí você acredita verdadeiramente que Deus, Ele está te ouvindo. Minha irmã, pelo amor de Deus, sai daí. Essa conexão não é para você. Sai daí. Sai desse entendimento. Eu sigo a fulana, eu sigo a Betrana. Existe uma cultura de seguir as celebridades. Irmã, olhar para cá, seguir aqui, né, sem nenhum tipo de ganho, de aprendizado, de entendimento. Sabe o que é que vai fazer você? Comparar com a sua vida. E quando a gente compara e começa a olhar a nossa vida, que não é nada daquele glamour, não é nada daquela beleza, não é nada daquilo que a gente tem em casa, a gente começa a se frustrar, a gente começa a se entristecer, a gente começa a achar que, poxa, mas a minha vida não deu certo. Para com isso, irmã, para com isso. Eu tô seguindo 1 trilhão de pessoas. Sai daí. Para de seguir, deixa de seguir, desconecta de pessoas que não trazem nenhum tipo de ensino, de edificação, de aprendizado para a tua vida. Desconecta de pessoas que não estão te levando a palavra do Senhor. Desconecta de pessoas que estão te prometendo facilidades, porque a Bíblia diz, nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, nós estamos em guerra. Não tente comprar ninguém para lutar pela sua guerra. A sua guerra é sua, e é você que tem que lutar, é você que tem que pelejar, é você que tem que ir lá para frente da batalha, entrar lá na presença do Senhor, no teu lugar secreto e dizer, Deus, eu estou aqui, Pai, porque eu quero combater o bom combate pela minha vida e pela minha casa. Aí a gente começa
Quando a gente não faz assim, a gente começa a alimentar uma indústria de barateamento do evangelho, onde o evangelho eu vou orar por você, irmã, pare com isso. Quantas pessoas estão, você não conhece a índole, você não conhece quem é, você não conhece de onde surgiu e como surgiu. Você já entrou em contato com essa pessoa? Já viu onde é a igreja dele, a igreja dela, o que é que ela faz, onde é que ela faz? Ah, mas eu vi, tá, mas está de acordo com a palavra? Tá? Sabe onde é? Sabe o que faz? Está de acordo? Se está de acordo, tudo bem. Mas a Bíblia não nos orienta a isso. Ah, você tem que pagar para ter oferta. Gente, o preço foi pago. O preço já foi pago. O preço foi pago. Você não precisa pagar nada para ninguém, para Deus entrar com providência na sua casa. Você precisa ser fiel aonde você está congregando. Onde, eu não estou congregando em lugar nenhum, então vá. Saia urgentemente, congregue. Ache um lugar onde você possa estar com o corpo de Cristo, com os irmãos. Para com essa ideia, eu me congrego pela internet. E quando você está em um momento difícil, e quando você está em dificuldade, quem é que você chama? Eu, quando estou em dificuldade real, eu chamo a minha família e o meu pastor, porque ele me dá assessoramento. Ele me acolhe, ele cuida de mim. Se precisar correr para cá, para ali, ele vai lá, resolve, me ajuda. Por quê? E na internet, como é que fica esse entendimento? Eu me congrego pela internet. Irmã, pelo amor de Deus, eu não sou contra a internet, eu sou a favor. Eu sou a favor, tanto que eu estou aqui entendendo que Deus tem me chamado para esse tempo, para estar aqui. Mas eu não sou contra, mas o que eu não posso é fazer substituições que elas não são legais. E uma substituição eu só me congrego aqui. Não! Ache uma igreja, vá lá, congregue, se alinhe no corpo de Cristo. E aí você alinhado, você pode seguir, ir lá para onde você quiser, acompanhar o que você quiser. Eu acompanho muitos pregadores, eu acompanho muitos cultos. Eu acompanho muitas pessoas que têm lá os cultos online, ao vivo, mas eu não deixo de ir para a minha igreja. Eu não deixo de estar envolvida no corpo. Eu não deixo de estar lá fazendo aquilo que eu preciso fazer. Aí quando eu não tá, que eu tô de boa, não tô aqui na igreja, não tô servindo aqui na igreja, aqui nesse momento tá de boa, o que a gente faz? A gente vai lá e assiste um culto. Houve uma palavra, recentemente eu ouvi uma palavra de um pastor que eu fiquei altamente impactada, aquilo foi um entendimento, uma clareza de uma transformação assim em mim que eu fiquei, oh Deus, obrigada. Mas eu não posso simplesmente começar a me ver nesse contexto fora do corpo, fora da igreja. Aí eu tô aqui numa igreja online que ninguém me conhece, não sabe quem é, só tô aqui, né? Mas se precisar eu não consigo chamar ninguém porque não tô próximo. Gente, pare com isso. Vou repetir o que eu falei. Eu não sou contra você estar sendo alimentada, assistindo, vendo algumas pregações, seguindo pessoas que verdadeiramente você percebe que são homens e mulheres de Deus. Mas aquilo que vai contra a palavra, que vai contra a Bíblia, que vai contra aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, minha irmã, em nome de Jesus, saia desse lugar, que esse lugar não é teu. Sai desse lugar, porque esse lugar, ele não é teu. Te desconecta de tudo aquilo, sai desses grupos que ficam pedindo, para de seguir, que ficam pedindo pix, dinheiro, oferta, para poder orar por você. E aí você vive um evangelho de ilusão, pensando que essa pessoa está orando, você nem sabe se essa pessoa vai orar por você, você nem sabe se essa pessoa vai ombrar com você a sua causa. E aí você fica dando, irmão, tem que aumentar a oferta, porque
né, a sua causa é muito complicada. Irmã, pare com isso. Sai daí. Sai desse lugar, porque esse lugar ele não é teu. Deus não te chamou para esse lugar. Para com isso. Vá, procure uma igreja. Procure uma igreja próximo da sua casa. Vá lá, se coloque à disposição dos irmãos, do pastor, caminhe. Nos momentos que você não estiver na sua congregação, aí você vai estar sim conectado com homens e mulheres que eu acabei de falar, que pregam verdadeiramente o evangelho aqui nesse campo da internet. Mas tudo aquilo que você vê que estiver fora do contexto da palavra, seguindo pessoas, porque estou falando língua estranha, porque estou dizendo que revela o teu passado, presente e futuro, meu Deus, Senhor, misericórdia, ainda tem gente que consegue acreditar. O que Deus tem para você é mais, o que Deus tem para você é melhor, o que Deus tem para você é para você, mas você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Que Deus ele abençoe rica e poderosamente a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.